Esse é um vídeo para você que é viúvo ou viúva. Você que tem filhos e o seu filho perdeu um dos seus pais. Perdeu o pai ou perdeu a mãe. Eu quero te ajudar nesse processo, porque nunca é fácil. Provavelmente seu filho está numa escola ou vai chegar nessa fase escolar. E você vai ficar na dúvida se você manda o seu filho ou a sua filha ir para a escola na semana de Dia dos Pais ou na semana de Dia das Mães. Eu quero te dizer que não é fácil. Eu entendo a sua dor, o seu medo, o desafio e, obviamente, eu respeito as suas decisões. Mas eu quero trazer uma perspectiva que talvez você não tenha pensado. É provável que o seu filho, imagine, que perdeu um pai, agora na semana do Dia dos Pais, pense, por que eu vou fazer uma cartinha? Está dentro do processo pedagógico da escola, fazer uma carta de honra aos pais, uma mensagem, um evento Dia dos Pais. Talvez ele pense, por que eu vou fazer uma cartinha se eu não tenho pai? Todo mundo tem pai e eu não tenho. Muitas vezes o nosso primeiro impulso é tentar proteger o nosso filho desse sentimento. Mas essa é uma realidade e, ao mesmo tempo, mesmo não sendo fácil, é uma grande oportunidade de você apontar para o amor de Deus em todas as coisas. E apontar para o texto e para a verdade bíblica de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sim, seu filho ou sua filha, de repente, perderam o pai. E agora o pai não está mais presente, mas ele continua existindo. O que eu quero dizer com isso? Se você for no perfil do Instagram de Andressa, minha esposa, você vai ver que lá tem mãe de 7 filhos. Por quê? Se você for vasculhar um pouco mais o nosso perfil, você vai ver que só tem 6, efetivamente. Mas ela coloca mãe de 7 filhos porque uma está no céu. Eva, ela continua existindo. Ela continua sendo nossa filha. Então, o seu filho, a sua filha que perderam um pai, ele continua tendo um pai. Ele continua existindo. E talvez ele não vai estar ali para receber a homenagem daquela cartinha. Eu nem recomendo que você faça algum tipo de ludicidade para dizer para o seu filho que lá no céu o pai dele vai observar, porque biblicamente falando isso não é uma realidade. Se ele foi cristão, se ele andou no caminho estreito, se ele confiou em Cristo Jesus para a salvação, ele está no céu sim, mas ele não pode ouvir. Mas a homenagem sendo feita demonstra um coração piedoso de honra. Mais uma vez, eu não quero aqui criar regras, não quero dizer para você o que você tem que fazer com seus filhos, mas eu gostaria de colocar esse outro princípio que pode ser útil. Talvez o seu filho passe por essa semana de Dia dos Pais ou na semana de Dia das Mães pensando que ele não tem mais pai, ou se entristecendo nessa realidade. Mas ele continua tendo um pai nos céus, isso é Deus, o nosso Pai Celeste, que nunca nos abandona. E ao mesmo tempo, ele continua tendo pai. Foi através desse pai que não está mais entre a gente, que já morreu, que ele veio à existência. E mesmo em memória, esse pai pode ser honrado, esse pai pode ser desfrutado. Eu sei que existem algumas pessoas que são órfãos de pais vivos. E ao mesmo tempo, para esses, eu também digo, a Semana Dia dos Pais é uma grande semana. É uma semana oportuna, assim como a Semana Dia das Mães. Assim como também existem crianças que são órfãs de mães vivas, pelo abandono, por qualquer que seja a realidade. Mas é uma grande oportunidade de você ensinar o seu filho, mesmo que tenha um pai ausente, a honrar o pai dele. Isso não significa concordar com tudo que o pai fez ou faz, mas significa honrar, apontar para a ideia de que é por meio dessa filiação que Deus escolheu aquela vida tão preciosa. O papel do filho é honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz isso. Se você observar em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 ou a 4, na verdade é uma realidade também dos pais para com os filhos. E nos 10 mandamentos, a primeira apresentação dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe é um grande privilégio. E isso independe dos méritos dos nossos pais. Isso independe da presença física dos nossos pais. Estimule os seus filhos a honrar você e também o seu cônjuge. Se o seu cônjuge já partiu, estimule o seu filho a honrar o pai dele, a mãe dele, mesmo que ele já tenha perdido, já esteja como órfão, mesmo que o seu filho não tenha o pai ou a mãe presente naquele momento. Eu quero te estimular a pensar dessa forma. Ensinar os nossos filhos sobre honra é o nosso chamado. Ensinar sobre honrar pai e mãe é ensinar a honrar a Deus e a descansar na soberania de Deus. Deus, ele é Senhor e dono da nossa vida e da nossa agenda. E se nós tínhamos planos de caminhar mais tempo com o nosso pai ou com a nossa mãe e aprove a Deus na agenda celestial, o governo soberano de todas as coisas, desviar essa rota e tirar de alguma forma essa figura, essa pessoa do nosso caminho, ele ainda assim mantém a palavra: honre o seu pai e a sua mãe. Isso é um chamado. E eu quero te convencer de que vai ser produtivo para os teus filhos aplicar em obediência honrosa a palavra de Deus em seus corações. Eu quero orar por você, se você tem uma história como essa. Eu quero te estimular a colocar de repente nos comentários que eu posso orar pela sua vida e pela sua família. E saiba, grande parte dos problemas e desafios que nós vivemos na nossa vida adulta, muitas vezes começam por desafios não resolvidos com o nosso pai ou com a nossa mãe. E você vai ter a oportunidade de mostrar para o seu filho, nessa semana de Dia dos Pais, por mais desafiador que seja, que mesmo o pai estando longe ou tendo falecido, ele continua tendo um pai ao qual ele deve honrar. E esse chamado é tão precioso. E o seu filho vai ter, ao invés de um buraco e uma lacuna, ele vai ser preenchido de honra e de amor ao próprio Deus. De honra e de amor a alguém que muitas vezes ele nem conheceu muito bem.
ou que ele conheceu muito bem, mas não está mais aqui. Estimule o seu filho a honrar o pai ou a mãe dele. Deus te abençoe.